Olá, queridas, bem-vinda ao meu podcast Entre a Graça e o Propósito. E eu queria saber se vocês estão gostando sobre os nossos temas, de repente você tem algumas sugestões de assuntos que você gostaria de ouvir, que eu discorresse aqui para você. Então coloca aí o que você gostaria, ou se está sendo bênção na sua vida, né, se está compartilhando com alguém que também precisa ouvir essa palavra, tá? Eu gostaria muito que você desse esse feedback, para mim é muito importante também. Tá bom? Vamos lá, eu quero começar com uma pergunta. Quantas vezes um não que você recebeu virou uma ferida no seu coração? Porque na verdade eu acredito que constantemente nós somos frustradas e recebemos nãos, né? Damos nãos constantemente para os nossos filhos, não é assim? Ou é você daquela mãe que fala sim, sim para tudo? Não acredito. Então, os nãos abrem algumas portas de feridas, de rejeição, às vezes uma ausência que falou muito mais do que 1000 presenças na sua vida, né? O que tem estado aí, o que tem permeado o seu coração na questão de dor, na questão de se sentir rejeitada mesmo. Eu acredito que essa é uma das grandes armas que o nosso inimigo usa, a questão da rejeição, a questão de a gente não se sentir pertencente também, e até essa questão da orfandade nos dias de hoje. Nós costumamos dizer, mas eu sei que é uma verdade, né? Eu observo até, eu acompanho, eu aconselho muitas pessoas, muitas mulheres, e não só moças, mulheres já casadas, né? Que se sentem sozinhas, órfãs de pais vivos, né? Por, durante a sua infância, de repente, ter recebido tantos nãos, ter esperado tanto de alguém, um amor, algo, e não recebeu essa nada em troca. E nós fomos criados para isso, né? Nós precisamos receber amor e nosso Pai nos fez dessa forma, Ele nos criou assim, né? Ele é a fonte de todo amor, nele nós encontramos todo amor. E uma vez que nós não encontramos isso nas pessoas, nós nos sentimos muitas vezes rejeitadas, né? E entramos às vezes por um caminho, pode ser um caminho de julgamento, de julgarmos algumas atitudes, de julgarmos aquilo que não temos recebido e de criarmos feridas, e às vezes feridas tão grandes que achamos às vezes que são até feridas incuráveis. E deixa eu te falar algo, não há nada, não existe nada que Jesus não possa curar. Não há ferida aberta, dilacerada, sangrando demais que Ele não queira pegar no colo e sarar todas as feridas. Mas você precisa entender e enxergar também que você precisa de ajuda, que você precisa do Senhor. Eu vejo que Jesus não veio para esconder essas feridas. Muitas vezes Ele nos revela essas feridas, que é para nós recebermos a cura dele, porque você já sabe também que uma pessoa ferida, ela fere. Ela fere as pessoas que estão ao redor dela. Ela fere as pessoas que ela mais ama, quem está mais próximo, né? Então, a pessoa ferida fere, às vezes inconscientemente, não é desejo, mas também, em contrapartida, aquela que permite ser curada, ela vai curar outras pessoas, ou levar outras pessoas a encontrar a cura em Jesus, né? Então, que você seja uma portadora da cura do Senhor. Mas vamos pensar um pouquinho sobre essas feridas. Eu sei que muitas vezes a gente quer esconder, eu sei que muitas vezes a gente quer colocar um belo sorriso no nosso rosto, para que as pessoas não vejam o nosso coração sangrando, não é a gente triste, mas uma hora ou outra nós vamos falar, uma hora ou outra nós vamos transparecer daquilo que está ali dentro, porque a palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de mágoa,
está cheio de ressentimento, está cheio de questões não correspondidas e questões não resolvidas, se o seu coração está cheio de feridas, você vai acabar exalando isso, né? E então, eu acredito que hoje é um bom dia para você, de repente só, entre você e Ele, clamar ao Senhor para que revele as feridas do seu coração. Permita que Ele trate você. Muitas vezes nós gostamos de colocar num quartinho de bagunça, nós queremos esconder, jogar para baixo do tapete, mas uma hora ou outra isso vai ser revelado. Eu sofri um pouco com essa questão de rejeição. Não foi fácil para mim lidar com tudo isso. Eu levei alguns anos, eu achava que eu não precisava, eu achava que estava tudo resolvido e eu quis colocar no mar do esquecimento aquela frase, que a gente gosta de dizer para algumas pessoas: o tempo cura, o tempo não cura. O que cura é a gente trazer à tona e permitir que o Senhor cure as nossas feridas. Como eu digo, às vezes vai ficar uma cicatriz ali, é uma marca, para lembrar que num dia muito especial você permitiu tratar do Senhor, né? Mas eu achava que estava tudo bem, que eu poderia continuar seguindo com a minha vida, com rejeições, com as feridas abertas. E desde pequena, quando eu pedi para o Senhor, convidei Ele para entrar para esse meu quartinho escuro que eu tinha trancado, que eu nem sabia onde estava a chave, e eu falei: Senhor, eu preciso que o Senhor me revele, porque eu quero viver a vida ao máximo, eu quero viver todos os propósitos que o Senhor tem para mim, e eu sei que tem coisas escondidas e feridas no meu coração, e desde a infância. Então, desde a infância, se você puxar na memória, é algo lá atrás, é algo de algum familiar, dos teus próprios pais, de um irmão, de uma irmã, de primo, na escola, de professor. Se você parar para pensar, desde sempre, desde pequena, se a gente permite, as feridas vão entrando no nosso coração e elas vão fazendo um estrago muito grande. E infelizmente o inimigo usa tudo isso, muitas vezes para jogar na nossa cara que não somos amados, que não somos planejadas, que ninguém se importa, que nós somos aquela pessoa esquecida, que ninguém olha. E aí a gente vai acreditando nessas mentiras, achando que são verdades. Você já passou por experiências de estar em lugares, de repente na igreja, de repente você nem frequenta uma igreja, porque as pessoas não te veem, as pessoas não te olham. Eu sou invisível. Ninguém me vê. Eu entro na igreja, eu sento, eu espero que as pessoas venham até mim, mas olha, ninguém vem. Já passou por isso? Já teve esse sentimento? São mentiras. Mentiras que o inimigo lança na sua mente e às vezes a gente abraça, porque a verdade é que o Senhor já sonhou conosco, fomos planejadas por Ele, somos amadas por Ele. Ele entregou o Filho dele para morrer no seu lugar. Já parou para pensar? Já parou para pensar que você é única? Ele te fez única, não existe ninguém igual a você nesse mundo todo. Temos pessoas parecidas. Às vezes encontramos alguém e fala: você me lembra alguém, Mas não somos iguais, somos únicas. O Senhor nos fez dessa forma. Então somos especiais para Ele. Cada uma Ele colocou algo muito especial, específico dentro de cada uma. E algumas com os cabelos mais cacheados, outras com cabelo liso, outras com cabelo ondulado, cabelo loiro, preto, ruivo, enfim. Como Ele sonhou conosco e nos planejou, como somos amadas por Ele. Sabemos que temos propósito. Eu gosto muito do texto que fala: ei, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você, são pensamentos de paz, de fazer o bem, de fazer você prosperar e não de te causar dano. Então, quando você vai para a palavra e permite a palavra de Deus entrar no seu coração, você crê que ela é a verdade, que ela é perfeita, que ela é a verdade, que ela é a palavra de Deus. Então você
lê esses textos e fala, uau, é isso mesmo, eu não tenho motivos, né, para me sentir desprezada, e mesmo que você tenha razão por algumas situações que você sofreu, todos nós temos uma história. Eu tenho uma história de rejeição, que eu acreditava em coisas que eu via e eu achava que eram verdades. Então, depois da maturidade, eu pude enxergar muitas coisas. Mas naquela época não. Então eu achava que os meus pais não ligavam para mim. Eu achava que os meus pais não se importavam. Eu achava que eles nem se lembravam do que eu gostava. E eram promessas que não eram cumpridas. Eu achava que eles tinham que fazer isso, isso, isso. Que eles tinham que me pegar no colo, que eles tinham que me beijar o tempo todo, que eles tinham que me abraçar o tempo todo. Mas quando você amadurece, você entende que as pessoas só vão dar daquilo que elas têm, daquilo que elas receberam. Então muda muita coisa, mudou a minha ótica, a minha maneira de ver a minha casa, ver os meus pais, ver a minha família, a maneira como eu vejo algumas pessoas. E eu olho para a história, eu olho para o contexto delas e a gente começa a enxergar, né? Às vezes falta amor, falta carinho, porque eles nunca tiveram isso, nunca receberam essa expressão. Então, como se expressar? Você vai ter que ir além, você vai ter que fazer algo que nunca fizeram por você, né? E o principal de tudo isso, eu acredito, para a gente vencer essas dores, para a gente permitir a cura do Senhor, pelo menos o que aconteceu comigo, uma das coisas-chave foi liberar o perdão. Perdão não tem a ver com sentimento, nem com merecimento, porque dependendo da ofensa, dependendo do mal que as pessoas fizeram, de repente eu estou falando com pessoas, com mulheres que foram abusadas, com mulheres que foram traídas, com mulheres que foram abandonadas, de repente você não sabe quem é o teu pai, né? De repente teu marido te deixou com filhos, né? Com filhos especiais. De repente você enfrentando uma doença, uma enfermidade, teu marido te abandonou, virou as costas. Então eu não conheço a tua dor. Eu estou falando que o caminho é o perdão. Perdão não tem a ver com sentimento, porque você não vai sentir vontade de perdoar essas pessoas, não é? Mas perdão tem a ver com o mandamento. É uma escolha perdoar. O Senhor fala, perdoa, porque assim como eu te perdoei, perdoe você também. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, eu falo, quando eu olho para a cruz, e eu vejo tanto que Ele me amou, Ele apagou todas as minhas dívidas, Ele perdoou os meus pecados. A palavra de Deus fala que Ele jogou no mar do esquecimento e Ele não se lembra mais. Ele limpou as minhas vestes. Ele olha para mim, Ele não vê o meu pecado. Ele me vê uma pessoa justificada pelo sangue do Cordeiro. Então, quando eu olho para isso, não tem ofensa, não tem maldade, não tem traição de verdade que eu não possa perdoar, mas só quando eu enxergo a graça de Deus. Esse favor que eu não mereço. Graça é favor que você não merece. Você recebeu algo, Ele simplesmente te olhou, te amou. Não é porque você é mais bonita, não é porque você é isso, aquilo, não. Ele decidiu nos amar, Ele decidiu nos perdoar para ter próxima a Ele, para ter relacionamento conosco, para ter intimidade com a gente. Ele decidiu. Então, para mim, perdão é uma escolha também. Escolhe obedecer, claro, mas eu escolho perdoar. Não quero carregar, né, esse sentimento comigo. Eu não posso fazer isso. Quando eu olho para a cruz, eu não tenho motivos, entende? Então, mesmo se você não tiver conseguido até hoje perdoar alguém,
Eu queria muito que nesse momento você parasse tudo que você estivesse fazendo e fizesse uma oração muito sincera, porque Deus conhece o teu coração. A gente não tem como enganar Ele, né? Salmo 139 fala, não tem como fugir, se esconder, eu conheço você, eu te acho, né? Então, se você tem essa dificuldade, e se você vive uma vida amargurada, ressentida, que carrega essas dores, que carrega essas feridas, eu queria mesmo te convidar nesse momento a orar e a rasgar o teu coração para Ele e falar, Deus, ó, o Senhor sabe o que fizeram comigo e eu não tenho vontade, mas eu quero perdoar. Assim como o Senhor me perdoou, eu quero perdoar fulano, Beltrano, eu quero perdoar. Então eu preciso liberar o perdão. Eu preciso ser livre. Eu preciso viver a partir desse lugar de liberdade, de não estar mais presa, né, aprisionada. Eu quero esse lugar de liberdade, eu quero viver a partir dessa liberdade. Então eu gostaria de convidar você para orar, para rasgar o teu coração, e eu tenho certeza que Ele vai vir sobre você. Eu tenho certeza que Ele vai te mostrar o caminho do perdão. E perdão não é amnésia, tá? Não é a gente esquecer. Não é você vai orar e vai apagar, vai esquecer, você nunca mais vai se lembrar. Não, não é isso. Mas você vai conseguir falar e não sentir mais dor. De repente o relacionamento não vai voltar. Também não estou falando para você voltar ao relacionamento 100% com a pessoa que te feriu, que te traiu. Não é assim, né? Mas estar nesse lugar de perdão, de desfrutar dessa graça, é algo que você precisa experimentar. Sem amarras, livre, sem feridas sangrando, sem feridas cheirando mal, sem machucar as outras pessoas, mas estar e viver a partir de um lugar de cura. É algo que você precisa experimentar, mulher. De repente é isso que está faltando para você viver a vida plena e abundante que Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele diz que veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, se você está vivendo com apenas gotas, há um lugar de abundância para você, amém? Então, você precisa buscar isso, buscar nele. Então peça para Ele trazer ao seu coração. Às vezes você acha que está tudo resolvido e não está. O Senhor me trouxe à tona algumas coisas. Quando eu orei com sinceridade, falei, Deus, tem alguma coisa escondida ainda no meu coração, né, que eu preciso perdoar, tem alguma ferida que eu preciso clamar para que o Senhor venha curar, tratar, porque eu não quero machucar as pessoas, eu não quero ferir as pessoas. Eu não quero olhar com um olhar de ódio, de ressentimento, de julgamento. Não quero olhar para as pessoas a partir da ferida que elas me causaram. E eu me surpreendi, porque o Senhor veio e me mostrou algumas coisas, me levou para alguns lugares onde eu precisei chorar, clamar, reconhecer, entregar e liberar o perdão. Então, assim como Ele fez comigo, eu oro para que Ele faça com você e que você se lembre que uma mulher curada, uau, ela cura vidas, ela cura a casa dela, ela transforma, né, ambientes, transforma atmosferas, se é esse o seu desejo. Então, viva a partir desse lugar também. Então, um grande beijo no seu coração. Eu sei que o Senhor quer soprar coisas incríveis sobre você, quer soprar cura, quer soprar liberdade, quer soprar reconciliação, né? Às vezes existem relacionamentos quebrados por coisas tão simples, mas nós nos fechamos e vamos permitindo aquilo criar coisas, umas barreiras tão grandes. E quando a gente senta para resolver, a gente olha e fala, poxa, perdi tanto tempo. Essa pessoa era uma amiga, era bênção demais na minha vida e eu permiti, né, que mentiras entrassem no meu coração. Enfim, eu oro para que o Senhor esteja aí ao seu lado e te revele coisas incríveis. Sonde o teu coração, te mostre aquilo que precisa ser removido, aquilo que precisa ser tratado, para que você encontre a plenitude nele. Amém? Então, um beijo no seu coração. Fique com Deus, absorva essa palavra, tá?
tá? Guarda ela no teu coração, compartilha se for necessário, mas eu quero ver você mesmo vivendo plenitude, vivendo bênção, vivendo a partir de um lugar onde Ele quer que você esteja com Ele, em nome de Jesus. Forte abraço.